8 horas 4 minutos, 8 e 4, estamos de volta. A temperatura é 4 graus nesse momento em Santa Maria, na Avenida Rio Branco, aqui no centro da cidade. Bom dia a todos, temperatura de 4 graus, máxima de 14 hoje, com tempo bom, tempo aberto na região sul do Brasil, o mesmo para sexta-feira, conforme a previsão do tempo, e chuva para o final de semana, instabilidade na região central do estado do Rio Grande do Sul. A Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, a CRIGS, realizou na tarde de ontem, quarta-feira, uma visita ao posto de criminalística de Santa Maria. A visita à região central ocorreu a partir da necessidade de aproximação dos colegas e associados do interior do estado com a entidade que representa a categoria. A reunião possibilitou um compartilhamento de informações sobre a realidade da unidade do Instituto Geral de Perícias de Santa Maria, bem como viabilizou que associados pudessem compartilhar suas expectativas, enfim, sobre a associação. Nós estamos nesse momento recebendo aqui em nossos estúdios a presença da presidente da Associação dos Peritos Criminais do Rio Grande do Sul, a Ana Carolina Albert, e também o diretor jurídico, Luca Brochier Parmigiani, né? Ao vivo com a gente nesse momento aqui em nossos estúdios. Obrigado pela presença de ambos, né? Um bom dia coletivo para os dois. Obrigado pela presença na manhã de hoje. Uma manhã bastante gelada, bastante fria, mas eu acredito que para os peritos, né, de criminalística, eu acredito que não tem tempo quente ou tempo frio que atrapalhe para qualquer tipo de problema, ainda mais para uma entrevista em um programa de rádio é fichinha, né? Bom dia para vocês. Bom dia aos ouvintes da Rádio Medianeira. Para nós não tem tempo, né, difícil, a gente cumpre as nossas funções abaixo de qualquer tempo, chuva, né, frio, calor. A gente não tem muita escolha, né? A gente tem que cumprir a nossa missão. É verdade. O diretor jurídico, Luca Brochier Parmigiani. Bom dia, Luca. Bom dia. Olha só, e ao vivo no programa de hoje, falando em relação a essa visita, né? Estiveram ontem, né, cumprindo a agenda na cidade de Santa Maria. A Ana Carolina Albert, ela é presidente, então, dessa Associação dos Peritos Criminais aqui do Rio Grande do Sul. Falando sobre a visita em si ao posto de criminalística, né? Bem no princípio da conversa, como está atualmente esse posto, em contato com os servidores, né, que trabalham nesse sentido aqui em Santa Maria, qual o diagnóstico que se teve até esse momento e a razão dessa visita, enfim, aqui no nosso posto de criminalística, essa visita que está acontecendo em várias regiões? Sim, nós iniciamos a nossa gestão em início de 2021, a gente termina a nossa gestão de 2 anos agora em 2022, e a gente já tinha esse intuito de visitar os colegas do interior. A gente sente que, às vezes, eles ficam um pouco afastados das demandas, das maiores preocupações que, às vezes, ficam na capital, porque na capital a gente tem os principais departamentos do IGP, então, muitas perícias vão para a capital, né? Aqui a gente tem alguns tipos de perícia, né, nas regionais do interior. Então, às vezes, tem muito foco na capital e o interior, às vezes, fica um pouquinho de lado. Então, uma coisa também que os nossos colegas nos comentaram é que, às vezes, né, eles têm algumas dificuldades, infraestrutura, equipamentos, e, às vezes, as coisas são um pouco mais difíceis no interior. E a própria coordenadoria, como tem todas essas coordenadorias no interior, a própria coordenadoria muitas vezes tem que dar conta da sua própria estrutura, né? Tem que fazer um convênio com alguém, ou tem que buscar ajuda com o prefeito, com políticos do interior, né? Ela tem que agir por si mesma, né? Então, eles têm, sim, algumas dificuldades. A gente quis estreitar também um pouco os laços com eles, ouvir, estar presente. A gente não se conhecia, muitos a gente não conhecia pessoalmente, porque a gente fica bastante afastados, né? E então foi bem proveitoso, assim, foi bem interessante conhecer a realidade deles aqui no interior. Muito bem, a questão da estrutura, né, para essa categoria, né, eu acredito que o principal ponto, como a senhora mesmo salientou, que é o posto de criminalística, né. Ontem vocês estiveram reunidos junto ao prefeito Jorge Possobon. Nós temos o CIOSP, que é o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Me foge um pouco do meu conhecimento, né, se esse posto poderia ser integrado a esse sistema, que lá está a Brigada Militar, né? Polícia Civil, Guarda Municipal, DMT,
toda essa questão está ali. Claro que é algo municipal, né, que a gente tem. Enfim, já o posto de criminalística, ele atende, eu acredito que toda a região, né? A senhora pode salientar para a gente isso, ou até mesmo o diretor jurídico, né? O Luca Brochier, né? Eu acredito que Santa Maria tem um posto que atende toda a região, é isso? Quantas cidades, mais ou menos, tem o conhecimento em relação a isso? Bom dia, ouvintes da Rádio Medianeira. São cerca de 35 municípios abrangidos aqui pela 5ª Coordenadoria Regional de Perícias. 8h10, tivemos uma pequena oscilação na nossa energia elétrica, enfim, mas já restabelecendo. Voltando então, são 35 municípios, Luca, que são atendidos aqui por Santa Maria, é isso? Isso, pela 5ª Coordenadoria Regional de Perícias. Um fenômeno que ocorre no interior é um território muito maior de atendimento. Nós temos demandas bem específicas com relação ao que seria na capital. Por exemplo, lá na capital temos departamentos especializados para cada tipo de perícia. Aqui no interior, o perito ele é responsável por diversos tipos de exames. Isso já é uma situação bem diferente do que ocorre por lá. Então, a gente vê que os diversos profissionais devem ser capacitados de forma que chegue a mesma qualidade do atendimento ao interior. Muito bem, olha só, então, isso quer dizer o quê? Né? Aqui em Santa Maria, quantos profissionais ficam em plantão para atendimento, iniciando com esse proposto? Aqui em Santa Maria, são 9 peritos que trabalham no posto de criminalística. Muito bem, no posto de criminalística, né? E quantos ficam em plantão para atendimento? Digamos que aconteça um assassinato, né? Aqui em Santa Maria, necessite da presença da perícia. Ao mesmo tempo, lá na RSC 287, que liga Santa Maria a Porto Alegre, acontece um acidente, né, com vítima fatal. Em plantão, quantos ficam em atendimento, né? E como é realizado esse atendimento? Porque muita gente se pergunta, bom, aconteceu aqui, demora tanto para chegar, enfim, né? Porque muita gente não sabe quantas pessoas estão lá trabalhando, quantos ficam em plantão e como é a forma de atendimento, se há mais de uma equipe ou não para fazer o atendimento em modo simultâneo. Como é que funciona nesse sentido, presidente? No interior, a dinâmica de atendimento é praticamente igual em todo o interior. É uma equipe por dia que fica de plantão 24 horas, né? Troca equipe e as pessoas vão trocando e em momento nenhum fica descoberto. Então, a qualquer momento, pode ser solicitada essa perícia e a equipe vai prontamente atender. O que acontece muito é, pela peculiaridade do interior, que as cidades são muito distantes, às vezes tu tem uma região que não tem tantas cidades abrangidas. Por exemplo, a região de Santana do Livramento, que a nossa colega é vice-presidente nossa de Santana do Livramento, elas têm uma região que tem menos municípios, mas tem uma área territorial muito grande, muito distante. Então, eles levam muito tempo para chegar. Aqui já, né, as outras regiões têm outras, são diferentes. E capital é tudo muito mais perto, não? Então eu me desloco rapidamente, de Porto Alegre vou a Canoas, Viamão, Gravataí. Então a chegada é um pouco mais rápida. Mas no interior tem essa dificuldade do deslocamento. Então, muitas vezes, até o acionamento da perícia, só esclarecendo aos ouvintes, que a perícia ela é sempre acionada pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Nós somos um órgão independente da polícia, nós não fazemos parte da Polícia Civil, mas nós somos acionados pela autoridade policial. Então, a gente está lá à disposição 24 horas por dia, só que nós precisamos ter esse chamado, ter essa solicitação. A partir dessa solicitação, a equipe de atendimento se desloca até o local para fazer esse atendimento. Então, nenhum local fica descoberto. As equipes estão lá 24 horas para atenderem qualquer ocorrência. Mas tem essa dificuldade que eu já comentei do território, né, das distâncias. Sobre esses profissionais, né, que trabalham, são 9, né? Vocês salientaram que trabalham aqui em Santa Maria. Mas a pergunta que eu fiz anteriormente é quantos ficam em plantão para atendimento? É uma equipe com quantas pessoas para atendimento? É uma equipe com um perito e geralmente um fotógrafo, né?
se eu não me engano. Cada regional tem uma dinâmica diferente. Às vezes é um fotógrafo, às vezes é um técnico em perícia, mas geralmente são 2 pessoas que vão até o atendimento, né? Vão até o local. Por isso, então, que quando ocorre 2 ocasiões de acidentes ou mortes, enfim, tudo que há necessidade da perícia, 2 ocasiões em simultâneo, digamos, por isso que demora uma para outra, porque não tem 2 equipes, Não né? tem. É uma equipe com 2 pessoas, basicamente, né? Exatamente. Então, no momento da solicitação, se as 2 solicitações entrarem exatamente ao mesmo tempo, no mesmo minuto, no mesmo segundo, o perito vai ter que decidir qual é a ocorrência que ele vai atender antes. Bom, se nós temos um homicídio contra um rouba-banco, o homicídio vai ser atendido antes, porque a gente tem uma outra situação ali com uma vítima, né? Então, por exemplo, o rouba-banco vai ficar para depois. Mas é muito incomum acontecer uma coisa assim exatamente no mesmo momento. Mas seguido assim, entrou um, tu já tá te deslocando, tu já tá te organizando para ir e entrou outro, né? E aí pode acontecer de tu estar no meio do caminho, não. Vamos ali, então, por exemplo, tu pode decidir até pela distância, né? Bom, esse aqui eu passo antes, já tendo esse antes e sigo para o próximo atendimento. Então, tudo tem alguns critérios, assim. Se fosse baseado em número, no quantitativo de população habitacional, né? Santa Maria, por si só, tem 300 mil habitantes. A região toda aqui, eu acredito que não chega a 1 milhão, né? Mas os 35 municípios, acredito que chega bem próximo disso, né? 800 mil pessoas, né? Porque as outras cidades são de menor porte, né? A cidade maior é aqui, a cidade de Santa Maria. Vocês acreditam, né? Vocês que representam esses profissionais, né? E que têm também essa visão de como é trabalhar, porque vocês são peritos também, vocês acreditam que deveria ter mais efetivo, né? Não vamos exatamente classificar um número, porque é bastante complicado essa pergunta, posso direcionar então ao Luca, né? O quantitativo de profissionais é reduzido, como está nesse momento também a questão da valorização, né, salarial, enfim, né, para esses profissionais e até mesmo o número de pessoas, né, a carga que eles estão enfrentando para trabalhar, porque o trabalho é constante, né, e a região não é pequena, né, Luca? O que tem acontecido é que o nosso efetivo é menor do que deveria ser. Veja que a gente tem a competência para a perícia criminal no estado inteiro. Hoje a realidade é aproximadamente um perito para cada 2 ou 3 municípios, na média. Ou seja, deveria sim aumentar o número de pessoas trabalhando no nosso órgão para ampliarmos a cobertura. Além disso, como trabalhamos com evidência científica e a ciência vive evoluindo diariamente, nós precisamos de investimento. Investimento nas demais áreas. Temos profissionais, biólogos, farmacêuticos, químicos, engenheiros das mais diversas áreas, fonoaudiólogos. E, por esse motivo, nós precisamos de investimento. A gente sempre busca apoio em todas as nossas reuniões para que a perícia seja cada vez mais colocada à disposição da população. Muito bem. A presidente da ACRIGS, Ana Carolina Albert, tem uma frase, né, que vocês usam, né, que não há justiça sem perícia. Aqui na nossa região nós tivemos alguns casos, né, que impactaram, assim como no estado, de forma geral, de crimes, né, que sem a perícia não haveria, né, um desfecho final. Claro que o trabalho da Polícia Civil e das investigações, da Brigada Militar, tudo mais, é muito importante, mas nada mais justo também salientar o trabalho da perícia, que é fundamental, né? É algo minucioso, digamos assim, para que qualquer detalhe pode fazer a diferença tanto para inocentar alguém quanto para incriminar, né? É por isso que vocês usam essa frase, né, presidente? Nós, como peritos, nós temos que nós examinamos os vestígios que seriam aquelas coisas mais consistentes, né? A prova vai se tornar uma prova técnica, né? É uma maneira de análise mais objetiva. Então, nós, quando examinamos uma cena de crime, nós não nos preocupamos com testemunhas, com relatos, né? Nós não levamos isso em consideração para as nossas conclusões. Nós nos preocupamos com a mancha de sangue, com, né, vestígios biológicos, com o projetil que foi disparado, a arma, né? Esses elementos que vão trazer informações para nós importantes. Quando um local de crime ele
não existe uma perícia naquele local de crime, todos esses vestígios eles se perdem, né? A gente poderia ter uma série de informações naquele local através, né, do tipo de arma, do tipo de ferimento, enfim, né? O local de crime é um local muito rico, né? Se bem preservado, se bem isolado. Então, o que a gente orienta sempre também? Que a população também não interfira, não entre nos locais de crime, né? Acione as autoridades, né? Geralmente a ordem de atendimento é acionar a brigada militar. A brigada militar vai checar o fato. A brigada militar também tem esse cuidado de não interferir na cena, né? Não interferir, não entrar, não mexer. A gente também orienta os colegas para que eles não façam isso, os colegas da brigada, da civil. Posteriormente, a civil vai até o local e a civil é quem nos, né, através representados pelo delegado, que nos aciona. Então, a gente tem que ser acionado para esse local. E todas essas pessoas, então, que transitaram antes nesse local ou estiveram nesse local anteriormente à perícia, elas têm que ter esse cuidado da preservação, né? Quanto mais bem preservado, melhor vai ser a análise que a gente vai ter, mais qualidade a gente vai ter nas nossas conclusões. Falando já sobre crimes, né? O crime de maior, de todos os crimes, né? Onde tem vítima, infelizmente acontecem, mas tem alguns que têm mais relevância. Vocês lembram, assim, de momento em contato com os profissionais aqui da região, de qual foi o de maior impacto nos últimos tempos que foram tratados aqui, no estado também? Pode fazer uma síntese dos dois bem rapidamente, não sei se eu dirijo essa pergunta ao Luca ou a Ana Carolina, né? Bem brevemente para a gente encerrar. Tendo cuidado, claro, sempre para não comentar de perícias que estejam em andamento, claro, né? Claro. Por uma série de questões legais. Mas vou destacar 2 pontos. O primeiro deles, que tem ganhado uma repercussão nacional, é a questão da cadeia de custódia. Ou seja, a prova deve ser bem preservada, perpetuada pela autoridade competente, para que não ocorra uma nulidade no processo, para que a prova seja idônea, para que a perícia seja imparcial. E a segunda questão é, junto com a preservação da prova, a questão da independência da perícia. Como a gente citou, o profissional, perito criminal, servidor concursado, ele não tem um compromisso com partes. Então, ele deve sempre buscar o conhecimento científico. Com base nisso, a prova deve refletir o real acontecimento dos fatos. Obrigado, Luca, pela presença. Luca Brocher Parmigiani, né? Se quiser fazer uma síntese rápida sobre os crimes virtuais, né, em 1 minuto, e também o nosso fechamento, eu lhe agradeço. Obrigado pela presença, Luca. Obrigado. Queremos deixar um abraço caloroso aos santamarienses. Para quem ficou curioso sobre o tema, pode nos seguir nas redes sociais, @acrigsIGP, @Ana Carolina Albert, @Luca B. Parmigiani. Sobre os crimes cibernéticos, as pessoas pensam que apenas os vestígios materiais podem ser investigados. Não. Todo contato deixa uma marca. Princípio de Edmond Locard. Ou seja, até os crimes cibernéticos deixam os vestígios. Presidente Ana. Exatamente. Quero agradecer a recepção, mandar um abraço para todos os ouvintes. E só complementando, a gente tem uma grande demanda, né? Os crimes estão realmente mudando. Além de locais de morte, a gente também faz exames em outros objetos, né? E o celular, as mídias, né? Os notebooks, os computadores, eles agora armazenam, né, muitos vestígios. Então, também é nosso trabalho essa perícia nesses equipamentos. Obrigado pela presença, né? Sempre que vierem a Santa Maria, serão sempre muito bem-vindos. É um trabalho, sem dúvida nenhuma, que esperamos que seja mais valorizado, né? Porque é uma das bases, né, para a elucidação de crimes muito graves e importantes aí no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil afora. Um grande abraço a vocês, obrigado pela presença.